Fala, meu povo! Estamos aqui online às 20 horas em ponto, horário de Brasília. Olha, estou aqui olhando aqui umas mensagens que o pessoal já está mandando. E vamos lá. Boa noite, Bruna. Tudo bem? E ela manda mensagem em inglês e aí eu só respondo yes, que o meu inglês ele é curto. Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um programa, mais um episódio do nosso podcast Gotas de Fidelidade da comunidade Fidelidade da Cruz. Pessoal, lembrando todos vocês aí sobre as nossas atividades da comunidade. Você que ainda não conhece a comunidade católica Fidelidade da Cruz, vou falar um pouquinho aqui para vocês das nossas atividades. Tá bom? Então, toda segunda-feira, 20 horas em ponto, do nosso diretor de produção, Abílio, nunca falha o horário. Começa até sem apresentador, mas 20 horas está no ar, tá? Então, sempre 20 horas, nosso podcast Gotas de Fidelidade. Pessoal, toda quinta-feira, o nosso jardim, que é o Jardim da Juventude da nossa comunidade, nós temos um grupo de oração. E durante o grupo de oração, nós temos também atendimento de oração, direção espiritual, toda quinta-feira às 20h30. Então, fica um convite para você para participar das nossas atividades também presencialmente. Então, quinta-feira agora, grupo de oração, 20h30, tá? E toda sexta-feira nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, também às 20h30, sexta-feira, temos a adoração. E nós queremos te convidar também a participar da Santa Missa. Ô, Juscelia, boa noite, tudo bem? Deus abençoe. Então, todo domingo fica esse convite para você participar da Santa Missa junto conosco às 11 horas da manhã. Pensa num horário bom para quem gosta de dormir um pouquinho mais tarde, né? E também prefere ir à missa pela parte da manhã. Esse horário é ideal. Pessoal, hoje estou aqui por hora de carreira solo, né? O Fernando teve um probleminha, não conseguiu entrar hoje na live, tá? Mas a gente sabe que sempre tem alguém ali que fica no stand-by, né? E eu sou suspeito de falar desse cara, que vai estar comigo hoje me ajudando a apresentar o programa, que é meu irmão, é da minha etapa, é meu colado, que é o Henrique. Então, meu filho, você é âncora, você tem mais experiência aqui do que eu, você que tinha que me chamar. Rapaz, eu tava falando com a Bíblia aqui, o garoto já tá descolado, já tá fluindo tranquilamente, entendeu? Pegou Cara, o roteiro, foi embora, sucesso. eu ia meter até uma mecha branca aqui para aparecer o Bonner, mas onde eu ia botar a mecha já foi. Ou pior que depois que veio a Luísa, cara, tá aparecendo um fio branco aqui assim, ó. E tá vindo só aqueles picados, parecendo bigode de gato. Assim, ó, um pra um lado, outro pro outro. Eu falei, rapaz, acho que estou envelhecendo. Moço, se você tá envelhecendo, você imagina eu. Alan, boa noite, Alan. Tudo bom, meu irmão? Olha, eu não sei se esse Stay Home é um emoji ou o que é. Eu fiquei confuso agora. Mas boa noite, Bruna. Sejam bem-vindos aí, meu povo. Então, Henrique, eu não sou muito de improvisar, né? Eu sou bom de improviso. Eu sei que eu sou bom de improviso. Cara, mas eu vou dizer para você que eu tô com um friozinho na barriga, porque o nosso convidado já tá com 30 minutos que eu tô ligando para ele. E ele não deu sinal de vida. Eu vou até mostrar a tela do celular aqui, ó, para cá. E eu falei com ele desde 18 horas, tudo certo, e tô que ligo pro rapaz e nada. Então a gente vai falando alguns avisos que precisamos dizer aqui enquanto ele entra no ar. Se não, o convidado vai ser você, eu vou ser seu convidado. Justamente. E aí a gente... Não, mas relaxa, já teve um episódio
que se não me falha a memória, o Abílio vai fala aqui, confirma comigo aqui no inbox aqui dos bastidores, que eu acho que a gente teve que segurar 30 minutos a live. Não, conversando. Segurar 30 minutos aqui, ele entrar, eu nem atendo. Eu nem atendo, ele nem atendo. Aí ficou 30 minutos, eu já tava acabando o assunto, assim, a gente entrando em outro, aí do nada ele apareceu, eu falei, Mas isso eram outros tempos que a gente quase virava madrugada, agora eu sou pai de 2, eu não aguento mais essas coisas, não. Não, eu sou pai de 2, imagina. Nossa Senhora. Mas vamos lá, pessoal. Henrique, se eu tiver enganado de data aí, você me fala. Ó. Pronto, acabou de responder aqui, vai entrar. Amém. Mas e quanto à data? A nossa noite de louvor ficou pro dia 20 de novembro, não é isso? Isso. Pessoal, então dia 20 de novembro, olha só, dia 20 de novembro, nós teremos uma noite de louvor na nossa comunidade, lá na nossa casa. Então você é nosso convidado. Valor do ingresso, gente, é um preço simbólico de apenas R$ 5. Então você que já quiser garantir o seu, serão poucas vagas, tá? Devido à pandemia. Então, respeitando o distanciamento, quantidade de pessoas pelo espaço. Então, corre para conseguir seu ingresso. Então, vai ter banda, pregação, adoração. Vai ser quem já foi na nossa noite de louvor da comunidade sabe como é que é. E aí, com o nosso fundador pregando, então, vai ser incrível. Como diz, vai ser do fogo. Tá? Então, só lembrando, pessoal, aí que dia 20 de novembro nós temos nossa noite de louvor. Henrique, então quer dizer que agora você vai entrar de licença. E aí, como é que tá essa expectativa aí de ficar de recesso, de férias? Cara, assim, ainda vai demorar um tiquinho, né? Oficialmente vai começar em fevereiro, né? Começa a licença aí com o nascimento de Luísa e 3 meses dedicado aí ao cuidado só das meninas e de Inácia, né? Dando essa dedicação. Mas é incrível, cara, porque igual eu falo, né? A Luísa veio numa surpresa, igual eu falo, né? Não foi nada planejado, foi planejado só por Deus mesmo. Mas eu brinco com a Carol. Time que tá jogando pode sair gol a qualquer momento, entendeu? Então, não, se você fala que se faça a vontade de Deus, ele faz. Você falando esse negócio de planejado, eu lembro tem um. Eu não lembro qual foi o médico. A gente segue alguns médicos aí no Instagram, esses famosinhos que gera bastante conteúdo. Uhum. E aí, a gente que faz o método natural, a gente tá. Você pode pensar em espaçar, mas você tem que estar com o seu coração aberto a todo momento para gestação. E eu escutei uma frase deles, e eu sempre, quando eu prego sobre esses temas, eu gosto de falar essa frase, que é: a Manuela, quando alguém pergunta assim, a Manuela foi planejado, eu falei, foi, dia 5 de agosto, dia do meu casamento, no dia que eu disse que estava disposta a receber todos os filhos que Deus. Naquele dia foi planejado. Acabou. Porque eu acho que é justamente isso. A Manuela também foi bem parecido com essa experiência, porque assim, a gente dentro de uma... Rapaz, é os filhos de pandemia, né? A gente ociou, os filhos de pandemia. Ocioso. A gente ocioso. Home office. Home office, aí não sabe como é que é. Então, assim, a gente veio... Eu que tinha meu próprio negócio. Ainda tenho, né? Agora tá em stand-by, mas você vivendo ali do seu próprio negócio. E aí tudo parado. Nós ouvimos falar em quarentena, a gente pensa, quarentena, você pensa que é 40 dias. Mas nós estamos quase igual Moisés no Egito, 40 anos nesse trem. E aí... Cada vez mais que diz que evolui, aí trava de novo, solta uma coisa, não solta outra, é complicado. E aí você pensa assim, cara, eu, né, com meus negócios parados, a gente coloca desempregado, esposa desempregada, correndo em aplicativo do Caixa Tem para receber auxílio emergencial. E aí, de repente,
você vê sua esposa em desespero porque tá grávida. Né? Ai, a gente não podia. Agora eu falei, pode, pô, eu e tu é casado, a gente pode. Quem não pode é quem tá namorando, não, a gente pode. E aí você. E aí é muito interessante isso aí, porque eu lembro que a Mônica e Marcelo, né, nossos irmãos de comunidade, eles vieram fazer uma visita aqui em casa, né, nesse período. E aí eu lembro que a Mônica falou para mim assim. Eu lembro que a Mônica falou assim para mim. A gente bastante preocupado, né? Porque assim, pô, a gente tinha acabado de vender o carro, a gente tinha tinha um pedaço de terra ali, e aí vendemos também para a gente poder é, abrir um negócio. Eu lembro muito da Mônica falando isso. A Mônica dizia assim: Danilo, essa gestação é a maior certeza que os negócios que vocês forem empreender vai dar certo. E aí, beleza, aí eu fiquei com aquilo ali no meu coração e tal. Choramos horrores naquela noite. Passou uma semana, Camila e Felipe, né, que são meus compadres e também irmão de comunidade. A gente teve um jantar aqui em casa e aí a Camila falou a mesma coisa. Moço, eu sanguíneo que sou, chorava igual menino. Então, assim, eu uso dessa profecia para você também, que existe um ditado que diz assim: Deus não dá o cavalo sem dar água. Então, você pode ter certeza que Deus jamais... A água vem. Nem que seja igual Moisés, bate na rocha e sai água, mas vem. Isso. E é muito engraçado, Danilo, que é muito parecida, né? Parece que é porque é de comunidade, tem umas histórias que é parecida, né? Mas foi interessante. Quando a gente ficou sabendo da Luísa, eu tinha acabado de sair do emprego, né? Então, assim, terceirizou todo o meu setor, tudo mais, e aí acabei entrando, né, nessa onda também. E aí vem aquele desespero, né? A Carol desesperou, eu também fiquei muito apreensivo. E você fala, e agora como é que eu vou arcar com os meus compromissos e tudo mais? Aí fui conversar com o Marcelo e com a Mônica também, que são nossos padrinhos de casamento também. E aí conversando com o Tainan, nosso fundador, e eles falando, ó, tenha calma, porque Deus não dá, né, aquilo que você não aguenta carregar, né? Então, se ele tá vindo, é porque é graça. E aí também vendo justamente isso, eu falei, cara, filho não é um direito, né? Não é um direito, não é porque eu casei e eu vou ter filho necessariamente. Pode ser que Deus não te dê filhos, mas se ele te deu a graça de você ter um filho, que é um dom, né? De ser pai, de ser mãe, ele também vai te dar o dom de poder arcar e sustentar a sua família, de poder, né, conduzir tudo isso. E para mim, viver tudo isso que eu tô vivendo agora, né, que a gente tá vivendo assim, por tabela, vivi um pouco contigo ali, agora tô vivendo mesmo na prática, porque ver, observar o irmão ali, apoiar o irmão na oração é uma coisa, agora quando você vive na carne, é totalmente diferente, e confiar na providência de Deus, aprender a colocar Deus como o centro, mesmo que por vezes no nosso dia a dia, você não percebe, mas você acaba colocando o dinheiro, a sua posição social, as suas seguranças à frente de Deus. E é muito sutil como isso tudo rouba Deus do lugar central da sua vida. E aí você acha que está ali entregando confiante, mas na hora que vem a tempestade, aí você fala, opa, não era assim. Então Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. E até puxando pro tema de hoje, né? Quem disse que seria fácil, né? Cara, não, nós dois estamos áreas aqui, ó, o áreas, porque olha, é sério, olha que eu já tava com a capa do livro aberto aqui, justamente para eu já ia puxar isso aí. Já ia puxar, né? E quem disse que seria fácil é o livro escrito pelo nosso convidado de hoje. Então, nosso convidado já está aqui conosco, né? Então, que rufem os tambores para o nosso convidado aí. Olha o homem! Fala, galera, paz de Jesus, Deus abençoe. Que o carinho da Imaculada esteja com cada um de vocês. Já estava aqui nas expectativas e como Deus fala conosco, né? Você já entrei aqui
e vocês partilhando aí de todas as lutas, né? De fato, aí quem disse que seria fácil, né? Então, assim, Deus seja louvado, né? Deus já entra com tudo, falando primeiramente ao nosso coração. Que bênção. Cara, ó, Henrique, eu espero muito que o Felipe esteja na casa dele. E aí eu vou dizer que a minha meta é uma biblioteca dessa daí, ó. Eu tava olhando a mesma coisa, cara. Rapaz, esse aqui é o nosso cantinho de estudo. Eu sempre gravo os vídeos aqui. Olha o cantinho de estudo. Olha o cantinho de estudo dele é do tamanho da biblioteca da comunidade. Pra você ver, o cantinho. Cantinho de estudo, trabalho, vamos pra cima, cara, né? Meu irmão, que alegria mesmo, assim, de ter você. E quando o Henrique me incumbiu de fazer os convidados desse mês, e aí eu ali no Instagram rolando feed, na hora que apareceu você, falei, pronto, já tem aqui. Glória a Deus. E eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora, conhecer quem é esse homem de Deus. Que bênção, que bênção. Primeiramente, pessoal, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado. Fugiu o nome aqui do irmão, não estou vendo conseguindo. Henrique. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Henrique. A todos vocês aí que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que vai ser surreal em nome de Jesus. Pois então, pessoal, me chamo Felipe, eu tenho 28 anos, eu sou natural da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu estou morando aqui atualmente no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Cesário Lange. Para mim é Cesário Longe, é bem no interior mesmo. E graças a Deus, eu e minha esposa, né, já caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, numa contínua conversão, né? Tive o meu encontro com Jesus há 13 anos atrás, graças a Deus, né? Não, 13 anos atrás, graças a Deus, né? Uma busca contínua, né? Fui missionário, né, de uma comunidade chamada Filho de João Batista, todo mundo conhece Moisés, o gordinho do fogo. Moisés Rocha. Isso, Moisés Rocha. Fui dessa comunidade durante 10 anos da minha vida, né? Dediquei inteiramente à pregação do Evangelho. E hoje eu e minha esposa, nós vivemos um apostolado diferente, apostolado, né, do Santa Família, né? Nós iniciamos esse apostolado que o Senhor nos confiou de propagar a devoção a eles. A quem? Aos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís, Santa Zélia e Martã, né? De fato, Santa Família, a família Martã, né? Essa é a nossa missão, propagar essa devoção, seja através das camisetas, de orações, de pregações, livros, enfim, né? E graças a Deus, sou casado, como eu já disse, casamos há exatamente um ano, e hoje é dia... Hoje é que dia do mês mesmo? Estou meio perdido. 11 hoje é dia 11. Exatamente, então, há 1 ano e 7 dias, né? Há 1 ano e 7 dias para a glória de Deus. E o fruto desse relacionamento está chegando, né? Maria Tereza, a nossa filha, a nossa primogênita, né? Graças a Deus, está chegando já aí, nesse período curto. E como vocês estavam dizendo, já pego um gancho, né? Vocês estavam dizendo das dificuldades, né? Nós que somos recém-casados, né? Muitas vezes aquela linguagem do mundo, não, vamos esperar, não, e tudo, e coloca 1001 realidades para não poder ter filhos. Como já ouviu o Henrique dizendo, filho é graça, filho é dádiva de Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração que olha os filhos como peso, olha os filhos como gasto, só que os filhos, de fato, são graça de Deus. É um eleito que Deus nos confiou para educá-lo para o céu. É mais um santo a habitar essa terra para povoar o céu. E Deus assim nos dá a graça de ser co-criadores com eles. Eu fico olhando, né? Nós somos pais, né? Estamos aqui, né? E eu já peguei esse gancho porque para dizer a graça e a realeza que nós carregamos no nosso nome. Nós somos dignos de ser chamados do mesmo nome que Deus é chamado de Pai. Então, dizer para você que está nessa live, que talvez tem medo de dar passos, medo de até mesmo casar. Quantos jovens, infelizmente, eu vou casar. Em nome de Jesus, assuma essa vocação que Deus te confiou, porque somente assim você será feliz. Esse buraco que está em teu peito é apenas um não que você deu à sua vocação e a responsabilidade e a autoridade que Deus te concedeu. Não tenha medo. Se Deus te confiou essa graça, pode ter certeza. Como diz, Deus não dá o cavalo sem ter a égua. Sem ter a água, né? A égua não. Sem ter a água. E Deus não dá um filho
sem termos a graça de conseguirmos educar. Então, eu inicio me apresentando assim e dizendo muito obrigado por esse convite e queremos aqui nessa live, nesse podcast, trocar uma ideia, ser bem didático, ser bem leve, tranquilo, para aquilo que Deus quer falar nos nossos corações. Bora lá, galera! Que apresentação, hein? Que apresentação. Eu só não repousei aqui que eu tô com encosto de cabeça aqui, ó. Cara, Henrique, eu conheci o Felipe, a noite de louvor, além de ser fruto de oração da nossa comunidade, ela também ela tem uma inspiração também no luau que era feito dentro da minha paróquia, né? Da paróquia São José Operário. E aí nós tivemos e sempre no luau a gente sempre teve esse desejo de sempre trazer pessoas de fora. E aí quando nós ligamos lá pro Eduardo, da comunidade Filho de João Batista, ele falou, cara, evento jovem tal, tem um pregador, é nosso missionário, Felipe, você vai gostar, tal. Aí já mandou uns links dos vídeos. Aí eu assisti o primeiro vídeo, reposei, levantei 40 minutos depois. Aí falei, não, eu quero, é ele mesmo, pode mandar, é ele. Cara, e aí pensa, o luau, primeiro que ele era um negócio assim, era sempre na mesma época do ano, então era sempre fácil chover. Felipe, aquele luau era para ele ter sido feito na área externa. E aí começou a serenar. E aí eu lembro que todo mundo correndo, e eu lembro que eu ajoelhei lá na calçada da paróquia e falava assim, Deus, o que você quer? E aí o padre falou assim, coloca uma cortina sobre o altar, né, para que fique preservado o altar, tudo bonitinho, e aí vocês podem fazer dentro da igreja. E aí nós ornamentamos, fizemos a igreja com a coisa mais linda, mais aconchegante, lotado. Era muita gente. E aí eu lembro que o Felipe, eu ministrei o iniciozinho ali da oração junto com a banda, e aí quando o Felipe começou, foi 30 minutos rezando. Aí ele fala para mim bem assim, Henrique, agora podemos começar. Tinha 18 pessoas repousadas, tinha 3 chorando, que parecia que tinha perdido a mãe, e ele, agora nós iremos começar. Eu falei, rapaz, essa noite vai ser... Meia-noite é pouco. Eu falei, cara, até meia-noite vai ser pouco. E eu lembro que quem conduziu a adoração naquela noite, para a graça de Deus, foi o Padre Roger da Canção Nova. Foi. Então foi muito, muito, muito especial. E aí conheci o Felipe, falei, cara, o homem é de Deus, jovem. Naquela época você ainda não namorava, né, Felipe? Namorava? Não, naquela época eu pensava em ser padre ainda. Foi o que nós falamos no podcast passado. Acho que todo homem que se casou em aquele que viveu essa experiência da igreja, em algum momento falou assim, cara, eu quero ser padre. Mas foi... Opa! A conexão dele deve ter caído. Não, mas é porque o assunto é pesado, né, Henrique? Quando o assunto é pesado... Tem sempre interferência, né, cara? Tem sempre interferência. A internet dele não aguentou a unção, não, hein? Agora que eu tô associando, lembrando aqui, você ter falado que a gente conversou sobre ele naquela outra noite de louvor que a gente ia fazer, né? Que você falou do nome. O nome dele era uma possibilidade. Cara, agora que eu associei. E aí, cara, ele pregando... E assim, é uma pergunta que eu vou fazer, não sei nem se vai... Vamos perguntar para que ele não... Né? Desculpa, pessoal, sair aqui. Perdão. Pronto, sem Felipe. querer. Pronto, bora lá. Não, eu tô falando que foi muita unção, a internet não aguentou e caiu. E aí foi isso. Tive essa experiência lá com o Felipe. Falei, cara, jovem da igreja, decidido por Deus. Ele vem ali... como é que eu vou dizer assim como nós que somos comunidade, e nós temos esse peso de ser amparado pelo fundador, né? Quando assim o fundador fala, vou mandar meu filho, e aí a pessoa tipo assim, cara, se o fundador tá mandando, e aí ele vem ali amparado pelo ministério do Moisés, que particularmente me ajudou e me ajuda ainda muito no meu processo de conversão. Sempre que posso, para ali para assistir pregações do Moisés. E o jeito do Felipe, não sei hoje como está pregando, mas o jeito se recorda muito do Moisés. Não sei se é o negócio do carisma, né? O negócio do carisma puxa isso.
Mas o Felipe pregando, eu falava, cara, é o Moisés todinho pregando. Só que com 60 quilos a menos, mais enxuto. A versão Slim. A versão Slim. Cara, e eu vou te fazer uma pergunta. Eu já tenho minha visão. Eu tinha muito medo do Moisés Rocha. Muito medo. Ia para evento. Não tinha coragem de tirar foto. Porque ele tem aquele... Eu falei, vai pagar sapo geral e tal. E aí eu lembro que em um evento que eu fui, e aí o Gil Mota, que já veio aqui também, né, já pregou na nossa comunidade presencialmente, me apresentou ele me abraçando. Eu falei, cara, cadê aquele cara lá, todo bruto? E aí eu queria saber de você agora, Felipe, como é que essa experiência de... Deixa eu tentar formular de uma forma mais tranquila a pergunta assim. Como é que está sendo a vida agora fora de uma comunidade? Pois então, primeiramente, né, falar aí desse contexto que a gente viveu dentro de uma comunidade, né? Eu vivi dentro da comunidade de João Batista durante 10 anos da minha vida, né? Meu processo de conversão, ele foi lá dentro. Então, eu saí, do tráfico para uma comunidade, né? Então, assim, eu não soube o que é viver uma vida, por exemplo, paroquial, de grupo de oração, fora de uma comunidade. Eu me lembro que eu formei no dia 11 de abril de 2010. No dia 24 de abril eu já estava dentro de uma comunidade. Então, todo o meu processo formativo, o meu processo de conversão, de ir crescendo, né, nas limitações, nas dificuldades, e tudo, foi tudo dentro de uma comunidade. O meu processo, então, a minha visão de igreja, a minha visão de Deus foi toda dentro de uma comunidade. Eu não tive essa realidade, essa convivência, essa experiência de comunidade, de igreja fora da comunidade. Então, a minha visão sempre foi de comunidade. E quando, então, eu e minha esposa, né, nós namorávamos dentro da comunidade, já há um ano, tomamos a decisão de sair fora, né, de pedir, então, nosso desligamento da comunidade. Eu pensei assim, agora, José, eu nunca vivi aqui fora, no sentido assim, né, até mesmo questões humanas, trabalho, sustento da casa, essa realidade paroquial, de grupo de oração, né, de viver uma vida fora, né, e era o que Deus colocava no nosso coração, viver, ser família, viver a santidade em família fora da comunidade, né, vivendo uma vida paroquial. Então, quando a gente saiu da comunidade, eu e minha esposa, nós tomamos essa decisão, depois de muita oração, muito discernimento, nós saímos então para buscar a mesma realidade que era dentro de uma comunidade. Por que eu falo, né, a mesma busca de santidade? Porque muitas vezes, o que acontece? Eu levo isso até mesmo para as pessoas que um dia se desligaram da comunidade e não conseguiram se manter na vida espiritual, na vida de santidade, no mundo aqui fora, né, no sentido de vida paroquial, problema, trabalho, aquela correria toda, né? Existe uma realidade que quando a gente entra para uma comunidade, né, Danilo, o intuito é ser todo de Deus. Aí que vem muitas vezes o discernimento, eu quero ser padre, eu quero dar o meu melhor, eu quero dar tudo para Deus e tudo e tal. Ou seja, quando você entra para uma comunidade, você quer ser todo de Deus. Né? A vida secular aqui fora, ela já não te preenche. A vida paroquial, a vida de grupo de oração, tudo é porque é assim, né? Vida paroquial, você quer um impacto maior, renovação carismática e tal, você quer algo mais, você vai para a comunidade, eu quero ser todo de Deus. Então, existe algo que pende na nossa vida todo de Deus, eu quero ser todo de Deus. Então, qual que é o maior passo que um leigo pode dar, né, no seu chamado de ser leigo? É uma comunidade. Só que quando eu saí de uma comunidade, é aquela realidade, eu quero continuar sendo todo de Deus. Vivendo a vida de paróquia, trabalhando, sustentando a casa, sendo pai de família, aquela coisa da realidade. Então, ou seja, eu tinha que me manter, né, a espiritualidade, meu chamado, a santidade, de maneira que, ou dentro de comunidade ou fora, eu tenho que ser santo. E aqui que está uma questão que muitas pessoas que saem de comunidade acontece, né? Que é a realidade. É como um bambu. Imagine aqui minha mão como um bambu. Quando você dobra ele todo para um lado, você flexiona ele todo para um lado, a tendência, se você soltar bruscamente, ele bater do outro lado. Então, é aquela realidade, eu quero ser todo de Deus, todo de Deus, todo de Deus, todo de Deus, todo de Deus dentro da comunidade.
Então, quando geralmente pessoas que saem da comunidade, se você perceber, onde o demônio investe muito é fazer com que essa pessoa, como um bambu tensionado para um lado, ele bater do outro. Por que muitas pessoas, por exemplo, saem de uma comunidade e vai para o mundão? E começa a viver uma vida desregrada, e aquela coisa toda, porque ele não teve aquele discernimento de Santo Agostinho. A virtude está no meio. Eu não sou todo de Deus no sentido de viver dentro de uma comunidade, uma congregação, algo do tipo, mas eu também não sou do mundão. Eu tenho que ser de Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que viver a exemplo de São Luís Santa Zélia, eu tenho que viver... Então, assim, por exemplo, você pega missionários, não vou citar nomes de comunidade, mas você pega missionários que são de comunidade, congregação, monges, mosteiros, fraternidades, tudo. Por que voltaram para o mundão? Porque faltou esse discernimento de falar assim, opa, a virtude está no meio. Santo Agostinho explica isso, né? A virtude está no meio. Se o bambu estava todo tensionado para um lado, todo de Deus, as renúncias, né? Porque comunidade exige renúncia, entendeu? Exige sacrifício. Todo de Deus, todo de Deus. E quando a pessoa muitas vezes se desliga da comunidade, ela bate do outro lado, porque tudo que ela deixou de fazer há anos, ela quer fazer de uma vez só. Ela quer voltar de uma vez só. Aí ela bate lá no mundão. O demônio, ó, pega ela e vai cobrar todas as almas que essa pessoa, como missionária, arrancou das garras dele. Ou seja, aí aquela pessoa afunda de uma maneira extrema. Quando eu saí da comunidade, eu pedi a Deus a graça de discernimento. Eu não sou um monge, um missionário dentro de comunidade, mas eu também não sou uma pessoa pagã. Eu tenho que viver as virtudes que eu vivia lá dentro, só que aqui fora. A espiritualidade que eu vivia lá dentro, aqui fora. Eu tenho que viver na mesma comunhão com Deus que eu vivia, só que aqui fora. Vivendo a vida de paróquia, sendo ministro da Eucaristia, participando de um grupo de oração, essa mesma pegada. Portanto, que a minha vida espiritual ela não mudou quando eu saí da comunidade. O mesmo rosário, as mesmas orações, a busca de santidade, a leitura bíblica, a leitura dos livros, a vida dos santos e tudo aquilo norteou, só que aqui fora. Então eu já levo isso para discernimento para todos vocês que estão nos assistindo e que vivem com essa dificuldade. Por exemplo, quantos seminaristas saíram de seminários e pum, caiu no mundão de forma assim, esdrúxula mesmo. Quantas... Cara, Felipe, cara, você ia falando e é justamente esse pensamento que eu tenho, porque assim, eu vim de paróquia. E aí você tá ali em paróquia e é justamente isso. Algo vai te incomodando, parece que não te completa, e passa pela sua cabeça assim, cara, será que eu tô na religião certa? Porque não me preenche. Aí do nada você vai pra renovação carismática, e aquilo ali vai te consumindo, e aí é a oração em línguas, e você repousa a primeira vez, e aí você vê, cara, seminário do Espírito Santo, nossa, e aquilo ali vai assim, aí você fala assim, cara, ainda não é isso, falta alguma coisa. É quando bate a dúvida e você se pergunta, cara, será que eu devo ser padre? Porque nada me preenche, nada me completa. Do nada você conhece Eu fiz vocacional no Shalom, eu fiz vocacional na Canção Nova, porque eu queria apresentar o Sorrindo para a Vida. Então, você vai fazendo assim, cara, e quando eu conheci a Fidelidade da Cruz através do nosso fundador, cara, você entra de uma forma dentro da comunidade e fala, cara, é isso aqui. E é justamente isso, cara, você ser de comunidade, e aí você tem que aprender isso quando você não é, que a vida de santidade de fato é renúncias, e o que a gente mais vê são pessoas que saem da comunidade, parece que é como se a comunidade te prendesse, te olhasse para você e tivesse a todo momento com o olho assim, você não pode, e isso é uma mentira. A comunidade ela te mostra o caminho, ela te fala, você quer ser santo, você quer sair dos vícios, você quer sair disso tudo, esse é o caminho, assim, você vai rezar, você tem que fazer isso, só que a pessoa se sente tão presa, tão aprisionada, que quando ela sai, cara, como se ela quisesse pegar o tempo perdido, digamos. Exatamente. É como se ela estivesse perdendo tempo dentro. Exatamente, Henrique. É como se ela estivesse perdendo tempo dentro da comunidade agora. Agora não. Agora eu posso fazer o que eu quiser, porque assinar do capeta, né? Ninguém pode me julgar. Isso. E aí a pessoa faz isso. Aquela frase assim, agora eu sou livre, só que na verdade não, você não é livre, você é escravo agora das suas próprias vontades. Exatamente. E cara, é uma coisa que bom ver isso. E é uma coisa assim que, não julgando quem sai, ou tem N motivos, né, para a pessoa sair e tudo mais, mas é aquele caso, né, quando você vê essa mudança tão radical, né, tava numa caminhada na busca de santidade e tudo mais, e você vê uma entrega tão grande assim,
um desleixo, na verdade, né? Tão grande assim, com a vida de oração, com tudo mais. Aí você se pergunta, como é que estava sendo essa vivência lá dentro, né? Será que a vida desse membro estava transparente? Será que realmente ele estava se abrindo a deixar que o carisma formasse ele? Será que ele realmente estava na direção, se entregando, mostrando tudo aquilo que era necessário pro formador dele, para que isso fosse trabalhado e essas virtudes fossem trabalhadas para ele entender, né, que isso é sacrifício, é a vivência real, não é a máscara, que aqui eu estou dentro da comunidade, eu sou uma coisa, aqui fora eu sou outra, né? Isso mesmo. Henrique, eu pego um gancho, não sei dizer, falar uma coisa para você. Assim como existe católicos de IBGE, existe missionários e missionárias dentro de comunidade de IBGE. Está ali dentro não porque, tipo assim, nossa, eu tô aqui porque eu sou convicto disso e tal. Não, ela é um missionário de IBGE, porque aquilo que Deus chamou ela, no caso, a viver, a fazer, ela não vive. Ela não busca com intensidade, com verdade, né? Com todo o coração dela voltado para aquilo. Aí muitas vezes ela não sai de uma comunidade, não tem coragem muitas vezes de falar assim, não, gente, eu não consigo mais ir. Ou por medo, né? A pessoa está ali dentro por medo, ou por comodismo, né? Ou por status, entende? Ou então a pessoa entrou pela comunidade, puxando um gancho disso que você falou, né? Muitas vezes por comodismo. Assim como, por exemplo, a renovação carismática, pum, explodiu, o que aconteceu? Todo mundo queria ser renovação carismática. Agora, houve um tempo em que as novas comunidades eram o tchan, né? Assim, eu quero ser de comunidade, aquele avante. Só que agora está entrando num processo de maturidade. Quem é, fica. Quem não é expurgado automaticamente pela engrenagem que a comunidade é. Entendeu? Então, essa realidade que você falou, essa sinceridade, uma vida condizente com aquilo que é o carisma, uma vida condizente com aquilo que Deus chamou, essa é a questão, entendeu? Que a gente vê hoje dentro das comunidades. E que a pessoa, ao sair de lá e não ter discernimento, volta para o mundo, não para viver a santidade lá fora, né? A lutar com todas as forças pela intercessão dos santos, da Virgem Maria, do céu, para ser santo, para alcançar. E uma coisa que dosou minha vocação, que dosou minha saída, sabe, foi uma frase assim: é melhor chegar leigo no céu do que um missionário no inferno. Meu maior medo era assim, chegar no céu, Senhor, eu preguei teu nome, fui missionário de tantos anos, e Jesus falar assim, não te conheço. Porque, como se diz, estava dentro de uma obra, estava dentro de um carisma, estava servindo, mas não com todo o meu coração, com a caridade ali, amando aquilo de todo o coração. Então, isso é uma questão que a gente precisa de sinceridade, né, o Henrique e Danilo? Que muitos missionários, inclusive, não têm essa sinceridade de se rasgar diante de Deus e falar assim, eu estou aqui, eu sou isso aqui. E aí? E agora, José? Principalmente com o fundador, né? Com o diretor espiritual e tudo. Então, que essa seja uma palavra também de libertação no seu coração para dizer para o missionário, você é gente, você precisa de se abrir, você precisa de falar, escancarar as portas do seu coração para que Deus fale. É na sua miséria, na sua debilidade que Deus manifesta a grandeza e o poder dele. Então... E até pegando assim, quando a gente pensa assim, a gente escuta muito isso. Essa frase assim, não, eu sou de comunidade. Porque de fato cai naquela nomenclatura de que, cara, quando eu sou de comunidade, esse número de IBGE, mais esse número, quando eu sou de comunidade, é para ser. É para rezar mais, é para jejuar, é para fazer renúncia, é para fazer abstinência, é para rezar pelo irmão, é para rezar pelo povo, é para rezar pelo Papa, é para rezar pela igreja, porque eu sou de comunidade. Então, quando gente, de forma alguma, é um degrau acima, né? Não é tirando o peso, não é tirando essa qualidade que é ser de comunidade. Mas eu acho que essa frase ela deveria assim, eu sou de Deus, porque quando eu coloco eu sou de comunidade e eu deixo de ser, o que sobra? Se a pessoa não tiver justamente nisso, porque, Felipe, você é um dos... Você é a contramão daqueles que saem de comunidade. Porque quase todos que saem, de fato, vivem essa libertinagem. É o bambu, né?
É o bambu, né? Tipo então, assim, tensionou para um lado, viveu somente pelo não, e a verdade, a comunidade não é você dizer não, é você dizer sim, sim à santidade, sim à renúncia, sim ao sacrifício, por amor, eu quero, eu vou viver isso. Então, a pessoa que leva só pelo lado não, o não dela se torna um sim ao contrário, ela bate do mundo dizendo sim para tudo, sim, 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 sim. Então, assim, quando nós falamos assim, cara, beleza, eu sou de comunidade, mas eu sou de Deus, porque se eu vier a sair da comunidade, eu ainda sou aquilo que eu disse que eu era. Eu sou de Deus, não muda. A minha abstinência continua, o meu Santo Rosário continua, a minha missa diária continua, a minha adoração continua, o meu estudo continua, a minha leitura bíblica continua, nada muda. Não é a comunidade que me pede, não é o fundador que me pede, é Deus me pedindo através da comunidade. Então quer dizer que agora que a pessoa que saiu, Deus não quer mais, Deus não pede mais. Não, só queria só enquanto você estava lá, agora que você não está mais, também não quero muita coisa de você não. Aí que tá aquela questão, né, o Danilo Henrique, as pessoas, elas pensam assim, eu estando em uma comunidade, eu vou ser mais santo. É uma questão, sabe de quê? Que eu vejo? Muitas pessoas colocam a santidade, né, a visão de ser santo, por um lugar, por um status, por uma posição, só que a santidade, na verdade, ela independe do seu lugar, ela independe do seu status, do seu cargo, da sua posição. Ela é, de fato, uma vivência sua com Deus, que é aquilo que o livro do Alma Toda Apostolada ele vai fazer, que é chamado de vida interior. Então, se não tiver essa vida interior, que gera, então, uma obra, ou seja, porque, assim, as obras que agradam a Deus, nada mais é o fruto de uma vida interior. Antes de Jesus ele pregar, ele viu 30 anos debaixo da proteção de Nossa Senhora, né? Da jurisdição de Nossa Senhora. Antes dele pregar, ele viveu uma vida interior de 40 dias, 40 noites, e comer em jejum e sacrifício no deserto. Então, ou seja, a consequência das obras, o que, por exemplo, é a comunidade? A comunidade é uma obra de Deus, né? Ou seja, é uma obra, quando uma pessoa chamada por Deus, ela coloca a serviço de Deus, né? Aquilo que Deus chamou ela a fazer nessa terra, ou seja, é uma obra para o resgate das almas, para a santificação da humanidade, tudo. Mas a consequência dessas obras é a vida interior. Isso eu falo para quem é pregador, para quem é missionário, para quem é intercessor, para qualquer realidade que se remeta às obras de Deus. Porque muitas vezes dentro de comunidade, sabe o que acontece? E isso foi um erro que eu vivi há muitos anos, é a realidade de que eu servir as obras de Deus e não servir o Deus das obras. Então, essa realidade, uma santidade, uma intimidade, porque o que é o meu chamado? O que é o atender o chamado? Né? A minha vocação. A palavra, a vocação, vocare, quer dizer chamar. Ou seja, Deus me chama, o chamado é Deus me chama e eu direciono o meu olhar, os meus passos para aquilo. Só que o chamar e o ouvir é uma consequência de uma intimidade com Deus. Entende? Aí que acontece? Existe muitas vezes dentro de comunidade, né, dentro de realidades de contexto de comunidade, pessoas que não têm a mínima vida interior e que quer fazer as obras de Deus. É que a gente cai na heresia das obras, que é a realidade da gente fazer as obras de Deus, fazer as obras de Deus, e na verdade a gente esquece do Deus das obras. Esse livro do Alma Toda Apostolada, inclusive eu até indico para vocês ler, que é um livro assim surreal, me quebrou no meio, e onde ele fala assim, porque o missionário muitas vezes ele fala assim, ele coloca mais em ênfase nas obras, pregar, evangelizar e ganhar almas para Deus. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Mas ele esquece daquela palavra: que adianta ganhar o mundo e vir a perder a sua alma? Então essa realidade é muito importante, gente. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, pô, rapaz, eu tô pregando, tô evangelizando, tô sendo Jesus, mais almas para ti. Mas na verdade, cara, aqui dentro estava, na verdade, em decadência, em queda livre. Porque, entenda, gente, o que eu estou falando.
A consequência das obras que agrada a Deus é a nossa vida interior com Deus, é a nossa vida de intimidade com Ele. Se não tem intimidade com Deus, as obras elas vão ser feitas por vaidade, elas vão ser feitas por orgulho, elas vão ser feitas por uma finalidade que não foi a que Cristo escolheu e aquela do qual nos santifica. Vocês estão entendendo, galera? Com certeza. E Felipe, cara, acho que a gente nem pensou, né, Henrique, em puxar por esse gancho. Né, não, foi fluindo mesmo. De comunidade, desse desejo mesmo e tudo. Cara, Felipe mesmo sabe, né, que a gente mandou o roteiro para ele e a gente já tá seguindo por outro gancho que veio do início da partilha do programa. Então, assim, Deus vai conduzindo cada... Ao vivo é bom por isso, Deus conduz do jeito que Ele quer. Felipe, mas manda aí, vai direcionando aí, galera. Vocês vão falando e para não ficar falando muito, não perder também tempo. Eu quero... Dá para falar de tudo, entendeu? Vou tentar resumir o máximo. Não, mas não, a gente... Não é para resumir, não, pode falar. Eu tenho até meia-noite, Isso também, tô de boa. Deixa eu lhe perguntar, e da onde veio esse despertar para ter um livro e o que veio, e da onde veio a inspiração do nome do livro? Pois então, aqui, galera, aqui atrás de mim, deixa eu ver, aqui eu viro ao contrário, mas aqui, ó, ao lado da Imaculada, está o livro, está aqui também comigo, né? Livro E Quem Disse Que Seria Fácil. Um livro totalmente consagrado ao Imaculado Coração da Virgem Maria, né? E, pessoal, vamos lá, né? Esse discernimento desse livro, um dia eu estava na Canção Nova, participando de um programa com o professor Felipe Aquino. E Deus já tinha me inspirado a escrever um livro, só que a minha covardia, a minha lerdeza, eu sou um sanguíneo, assim, no 12, né? E o sanguíneo, ele tem aquela realidade, ele vai se dispersando com as coisas. E acabou o programa, né? O Felipe Aquino estava lançando mais um livro aqui. Cara, é um monstro para escrever livro. Tem na casa dos 100 e tantos livros escritos. Aí eu falei para ele, Felipe Aquino, Deus me inspirou a escrever um livro. O que o senhor me dá de direcionamento, de uma palavra assim, pau, da moleira, para me escrever, para me dar sequência nesse projeto? Ele falou, todos os livros que eu escrevi foi diante de uma necessidade. Aquela foi a palavra para mim. E Deus colocou no meu coração, existe uma necessidade. A necessidade dos cristãos despertar. De que a vida com Deus, com Ele, não será fácil. Porque nós estamos numa geração onde o homem, ele não serve mais a Deus. Ele quer que Deus o sirva. O homem, ele quer que Deus o bajule. O homem, ele não aceita mais aquele evangelho. Aquele que quiser me seguir, renuncia a ti mesmo, toma tua cruz e me segue. Ele não está disposto a ler aquela passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 2. Portanto, entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para provação. Então, nessa geração, nós somos uma geração, uma geração muito Nutella, uma geração que não aguenta mais apanhar pelo reino. Eu fico imaginando, né, se Deus nos chamar nessa geração para ser mártires, nós esquecemos aquele evangelho da cruz, aquele evangelho das renúncias e tudo. Porque, entenda, existem alguns estágios de conversão, de mudança, que a vida com Deus nos exige. Por exemplo, quando a gente está no mundão, Deus ele quer retirar de nós aquilo que é pecaminoso, aquilo que o santo chama de via purgativa. Sair do pecado, abandonar a vida de pecado e começar a caminhar numa amizade com Deus que se chama vida na graça, de comunhão, de confissão, daí por diante. Mas chega numa estágio que Deus ele começa a nos pedir coisas que não são más. Por exemplo, comer é bom, gente? É natural, sim ou não? Sim. Por exemplo, comer dia de segunda, de quarta, né? Comer é normal? Faz parte da nossa fisionomia, das nossas necessidades. Mas chega um momento que Deus fala assim, faça jejum, ou seja, abstenha-se de alimento. É natural a gente comer, mas a gente começa a tirar aquilo que é normal em prol de uma vida de santidade maior, a ponto de chegar no grau dos santos, né? Ou seja, é uma vida assim de renúncia, né? De pagar o preço para ser de Deus. Essa é a realidade da vida de conversão. Só que hoje, o homem, ele não quer nem renunciar a nenhum pecado. Ele quer ser de Deus. Imagina as coisas... Não quer renunciar nem às ilícitas, imagina as lícitas. Tá vendo? Isso, essa pegou a palavra dele. As ilícitas ele não quer renunciar, imagina as lícitas. Aquilo que é natural, é normal.
Por exemplo, eu posso comer chocolate, eu posso tomar um açaí, eu posso comer, sei lá, ou seja, é natural, mas eu vou falar assim, hoje eu não vou comer carne, hoje eu vou fazer um mês de jejum, eu vou fazer sei lá, então, as coisas lícitas. Então, o homem ele não está disposto mais a encarar a vida da cruz, o evangelho da cruz. Sair desse evangelho da Nutelinha e tudo, Deus te ama do jeito que você é e tudo. Então, esse livro foi para dizer assim, e quem disse que seria fácil? Por exemplo, eu escrevi nele, não sei se vocês conseguem ver, nesse ponto de interrogação, está cheio de palavras, e é exatamente sobre essas palavras que eu procuro abordar, por exemplo. E quem disse que seria fácil a luta pela santidade? Quem disse que seria fácil ser família? Quem disse que seria fácil ter uma metanoia, mudança de mentalidade? Quem disse que seria fácil a vida de conversão, né? Ao livrei, eita Deus. Então, nessa capa aí, pessoal, nesse ponto de interrogação, eu coloco aquilo que, né, a gente precisa de encarar, de que não será fácil. Ser família é fácil. Ser pai de família? Não. É as renúncias, o trabalho, muitas vezes as dificuldades de relacionamento, o estresse, as dificuldades, o mundo aqui fora, se você não é esperto, ele te engole tudo. Você ser um sacerdote do lar, será fácil? Não será fácil. Você ser mãe, não será fácil. A busca de santidade é fácil. Via purgativa, iluminativa, contemplativa, auditiva, é fácil? Não é fácil. Então, nessa realidade de trazer, essa realidade das renúncias, dos sacrifícios, das coisas que a gente vai viver, né? Aí eu enumero, né, 9 capítulos deste livro. Né? Por exemplo... Não, pode concluir. Então, essa temática, né, de sermos santos, sobretudo, e quem disse que seria fácil ser santo? Jesus Cristo, ele não prometeu vir a mole, ele falou, vai sofrer paulada, vocês serão perseguidos, ultrajados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse livro, eu procuro trazer, por exemplo, coisas que o homem não quer mais renunciar, né, para ser santo. Né? Por exemplo, eu dedico um capítulo aqui à família, aqui, principalmente também no início, né, quem disse que seria fácil, eu abordo o meu testemunho de vida, onde tudo que eu vivi, tudo que eu passei, um contexto de família, né? Por exemplo, as pessoas de hoje querem ter filhos querem ter filhos bem bons, que não se perca, por exemplo, na vida de drogadição, daí por diante, mas elas não querem, os pais não querem pagar um preço para ter filho santo. Os pais não querem pagar, por exemplo, o preço do exemplo, né? Mais vale uma grama, né, de exemplo do que uma tonelada de palavras. Os pais hoje querem corrigir somente pelas palavras e tudo. É aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cola mais nessa geração. Então, ou seja, é fácil você ser exemplo? Não é fácil. Aí, por exemplo, eu pego nesse livro, vou falando sobre isso, segundo Santo Antônio Maria Claret, e daí por diante, né? O segundo livro, o segundo capítulo, eu falo sobre a realidade, por exemplo, valores que se perderam. Então, ou seja, a gente pensa que são valores, assim, extraordinários, mas não, valores pequenos que a gente foi se perdendo dentro da família, né? Então, assim, é fácil, por exemplo, o valor do perdão dentro da família. Hoje, muitas vezes a gente, né, não mata pessoas com um tiro a 380, uma .40, sei lá, uma 9mm, mas quantas vezes a gente mata pelas nossas palavras? Então, aqui dentro desse livro eu coloco, por exemplo, essa realidade de ser santo em casa, sobre integridade e boa reputação, né, eu abordo nesse livro também, né, vou até pegar aqui para mim explicando assim, de forma bem tranquila, né, por exemplo, o primeiro capítulo dedica, né, valores que se perderam, a moda, né, que nos tornou estranhos, por exemplo, nessa realidade, a gente vai cair no modismo do mundo, a gente não percebe, mas na hora que a gente vê, nós estamos mais configurados ao mundo do que configurados ao Evangelho. O Evangelho nos provoca uma transformação, porque quando a gente nos une a Cristo, gente, quero dizer para vocês nesse capítulo, eu abordo isso, quando a gente se une a Cristo, a semelhança, as graças de Cristo, a pessoa de Cristo, ela reflete em nós. É a ponto de São Pedro, ele estava tão unido a Cristo, que as pessoas olham para ele e falam, você é um deles. Ele fala, não sou, nem conheço esse homem, não, você é assim, até o seu jeito de falar é semelhante ao dele. Então, aquele negócio que eu até disse no começo sobre o seu jeito de falar era parecido com o de Moisés. Entendeu? Quando você anda muito junto, é a mesma coisa do ciclo de amigos. Você vai ficando muito parecido com seus amigos. Isso. Você, com certeza, tem um ano de casado. Você fica muito parecido com o esposo e com a esposa. Então, tem muita coisa que minha esposa diz que tem alguém que fala, nossa, você tá o Danilo todinho.
e tem coisa que eu falo, nossa, tu tá Débora todinho. É a convivência. Então, se as pessoas não falarem justamente, nossa, você tá parecido com Jesus, algo porque sem pensar. Tá errado. Se a nossa alma é esposa de Cristo, correto? Se a nossa alma há de fato um casamento da nossa vida com Deus, com Cristo, se nós somos dele, né, a ponto de São Paulo, por exemplo, dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, ou seja, essa realidade de se configurar a Cristo, o que está acontecendo? Nós não estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos ao mundo, e Paulo vai ser muito claro em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis a este mundo, mas transformai pela renovação do vosso espírito. É muito claro, e São Tiago vai nos dar uma lapada em dizer, adúlteros, não sabeis que a amizade ao mundo provoca a inimizade de Deus. Então, assim, ou seja, aqui nesse livro também eu procuro colocar essa realidade, né, de sermos semelhantes a Cristo. A moda, ela está nos desfigurando, e aí é o evangelho do Nutelinha, não é o evangelho da cruz. Né? Deus me ama assim e tudo. Não, nós temos que nos parecer com Cristo. Né? Aí eu vou abordando várias realidades. Existe um capítulo que eu falo específico dos jovens, né? Consolidando verdades. Deus, ele conta conosco, jovem. Vocês me viram pregar, né, um jeito mais assim, descolado para jovens. Então, Deus necessita de nós, jovens. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, vocês vão nos assistir depois, ó, Deus conta com nós, galera jovem. Eu tenho 28 anos. Quantos anos você tem, Danilo? Eu tenho 31. 31, Henrique? 28. 28, nós dois, né? Então, sim, galera jovem, Deus conta conosco. Aqui nesse livro coloca que Deus precisa de jovens que andem nesse mundo, mas não sejam mundando. Viva nesse mundo, mas não sejam mundando. Eu uso o exemplo da garça nesse livro. A garça, por exemplo, né, um dia eu estava no Pará, pregando na cidade de Santarém. Aí fui num lugar assim, específico, no encontro das águas, onde as águas elas estão ali, mas no encontro dos rios, né? As duas águas não se misturam, né? Do rio. Dos dois rios, né? Um rio mais escuro, outro mais clarinho, mas não se mistura, né? Deus falou muito comigo aquilo ali, mas ele falou mais sobretudo comigo quando pousou uma garça perto de mim, assim. E Deus falou assim, pois então, seja semelhante a essa garça, viva na santidade como a garça. A exemplo da garça. A garça, ela pisa em lugares sujos, mas as suas plumas, elas não se sujam. Elas permanecem brancas. Nós pisamos neste mundo, muitas vezes, sujo pelo pecado, pela corrupção, pela degradação cada dia, mas a minha alma, ela tem que manter-se em pureza. Né? Então, assim, nós caminhamos neste mundo, mas nós não somos mundanos, nós somos cidadãos do céu, com pátria definitiva, chamado Reino dos Céus, no colo de Nossa Senhora, na presença do Rei dos Reis. Segura aí, Henrique, 20 minutos aí. o homem foi. Entendeu? Esse Felipe E essa analogia realmente é muito, muito inspirada, muito, muito linda mesmo. E quando você falava, né, sobre essas questões, alguns podcasts atrás a gente falava justamente, né, sobre maturidade e tudo mais, e você falava da geração Nutella, né, que é a geração do arrasta para cima, né, que a gente vê tanta facilidade com tudo, que hoje em dia todo mundo acha que, eu escutei um vídeo da homilia, eu escutei um vídeo aqui de fulano pregando, não, pronto, já tô convertido, já fiz isso, já fiz aquilo, e esquece da vida da oração, esquece de tudo, e acha que tudo é assim, ó, do dia para a noite, que tudo é fácil, que a partir de agora, né, tudo mudou, tudo é diferente, e não quer pagar o preço, né, que hoje em dia é o que a gente mais vê, não quer pagar o preço, e na hora que o sofrimento vem, e assim, a gente até vê um pouco que essa nossa geração é uma geração que infelizmente foi um pouco estragada, né, porque antigamente nossos pais não tinham certas coisas, não tinham... não tiveram tantas coisas, e aí muitos pais nessa nova geração passaram a dizer menos não, porque eu não tive, mas meu filho tem que ter, eu tenho que dar isso, tenho que dar aquilo, só que o filho precisa do quê? Da atenção do pai, de ouvir não, de ter limites. Fale isso no primeiro capítulo. De presença, e ó que eu nem li, ó, ainda não li, mas vou ler esse livro. E assim, precisa da presença. E até fiquei horrorizado hoje, assim, né? Meio que escandalizado. Porque numa escola, um evento de escola, e aí tendo uma confraternização, assim, com as crianças dançando no pátio mesmo, assim, de 5, 6, 7, 10 anos, assim, dançando, e uma música, assim, até era um sertanejo, mas hoje sertanejo e funk tá quase a mesma coisa, tudo, a linguagem tá bem chula mesmo, assim, né, de baixo calão, e com a linguagem... Fala isso aqui, ó, tá bem.
e o incentivo, e as crianças dançando, e eu pensando, meu Deus, daqui a pouco meus filhos vão estar na escola, e se eu não educar eles em casa, se eu não ensinar os valores em casa, o que eles vão aprender lá fora? Se eu não tiver minha presença como pai, não souber ensinar, não souber formar na fé, não souber ensinar o valor do sacrifício, de quanto vale as coisas, né, de quanto que você tem que lutar para conquistar, que filho que eu vou criar para o mundo? Uhum. Isso é verdade. Você falou de uma coisa muito importante que eu quero pegar um gancho. Os nossos pais não tiveram nada. Os antigos não tiveram muita coisa. Mas eles tiveram consigo tudo, que é Deus. Repara pra você ver. Nós, nessa geração, nós temos tudo, mas não somos nada. Os antigos tiveram nada, mas foram tudo. Grava isso aí. Nós, dessa geração, nós temos tudo e não somos nada. Os antigos não tiveram nada, mas tiveram tudo. Me fala um santo que teve talvez uma biblioteca como essa, talvez as obras da patrística como eu. Talvez, vamos pegar aqui Santo Afonso, que escreveu centenas e centenas de escritos e livros. Eles não tiveram lâmpada, eles não tiveram uma luzinha que você clica um botãozinho ali e acende, eles não tiveram talvez uma imagem bonita como eu tenho, eles não tiveram centenas de livros como eu tenho, mas eles tiveram tudo, eles pagaram o preço. Olha, entenda a coisa. Os santos, eles tiveram quase nada, mas eles foram tudo, eles se deu inteiramente a Deus. Galera, hoje nós temos tudo para ser santo. Mas a gente não é, cara. Por exemplo, hoje a gente tem homilia, tem celular, tem aplicativo, tem isso. A pessoa fala assim, eu não sabia. Seu nariz, hoje você tem tudo disponível. Eu não sabia. Não, nós temos tudo, cara. E por que a gente não está correspondendo? Aí que está a questão. Isso reflete no humano. Se você olhar num campo humano, você vai ver que os filhos de hoje infelizmente estão sendo criados para o nada, mas os pais, os bisavôs, avós tiveram caráter, tiveram religião, tiveram uma vida piedosa, foram tudo. Vamos pegar agora no campo espiritual, que é o mais importante. No campo espiritual, nós temos formação, nós temos texto, nós temos homilias. Pega a homilia de um padre top, por exemplo, o José Augusto, né, que a gente gosta muito aqui em casa, que é só lampada no pé da orelha. Ele é. Aí você olha assim, nós temos tudo. Mas na verdade, nós faltou só uma coisa pra gente, querer. E a santidade consiste nisso. São Tomás de Aquino, um dia a irmã dele chegou para ele e falou assim, Tomás, o que eu preciso para ser santo? Talvez ela imaginava uma resposta tipo da Suma Teológica, né? Umas três páginas na frente tivesse uma perguntinha. Ele só virou para ela e falou assim, simplesmente querer. Só isso. Queira. Então, só peguei um gancho assim para falar dessa realidade que a gente vive hoje. Espiritualmente, primeiramente, humanamente, temos tudo, mas não somos nada. E espiritualmente, temos tudo, mas não somos nada. Não é aquele nada, tipo assim, diante de Deus eu não sou nada. Não, a gente não se doa totalmente a Deus. Santo Agostinho dizia, Deus tem sede que tenhamos sede dele. A nossa sede, ela não é nada. Nada. Então deixa esse gancho para vocês. Nós temos tudo, mas precisamos de ser mais ainda do que temos. A música tem uma música que fala sobre isso, né? Da Cola de Deus, do Flavinho, se eu não me engano. Ser mais do que ter. Danilo. Esses caras que passam por aqui me dão muito orgulho, viu, velho? Qual que é a música, Danilo? Ser mais do que ter. Ser mais do que ter. Agora tem que puxar aí pra me lembrar aí. Que eu não fugiu também o nome aqui. Agora, até assim, eu pregava um dia desde atrás na paróquia aqui próximo de casa e me vi essa inspiração, que era justamente isso. O preço do evangelho é o mesmo de 2000 anos atrás. Se nós não estamos pagando aquele preço, então algo está errado. Porque quando a gente para pensar, cara, será que Deus ia cobrar daqueles lá de trás ser jogado a leões, ser jogado em óleo fervente, ser pregado de cabeça para baixo, ser crucificado em forma de X, e de nós ele ia pedir somente para... não, isso aí não tem nada a ver. Também não precisa ser assim.
Você entende? Não, então, assim... Escuta uma melhor. Se te faz feliz, não é pecado. O importante é o amor. É o amor. Deus seria injusto, né, cara? Seria injusto. E é por isso que a gente vê uma geração sem perspectiva de santidade. Você imagina poucos santos no último século, poucos santos. Então a gente pega assim, parece que a nossa busca é tipo assim, se eu parar no purgatório tá bom. Sabe, a gente não tem uma juventude desejosa, sabe, que diga assim, cara, eu quero ser santo, né? Meu amigo Gil diz muito assim, cara, eu me vejo santo, eu me vejo mesmo na imagem de calça jeans, pretinho, de óculos, com a Bíblia na mão assim, de tênis, isso. O nosso desejo de santidade, ele deve ser esse. Tipo assim, cara, eu quero ser santo. São Danilo Diamantino. São Danilo Fiel da Cruz. É esse desejo que tem que brotar e parece que não tem mais. Aí que tá. E qual que é a realidade? Somos mestres em desculpa. Mas isso não foram os antigos. Por que não acontece muitas vezes a busca de santidade intensa? Muita desculpa. A gente dá desculpa pra tudo, cara. E quem é bom de desculpa não é bom em merda nenhuma. Desculpa a palavra que eu usei aqui, mas assim... Não. A gente não tem como. Então, assim, a gente precisa parar de desculpa. Mas os monges é porque são de congregação? Mas não. Por que, por exemplo, aqui eu falo agora do Santa Família? Vou falar agora para famílias, né? Já peguei um gancho do que você falou, né? Família. Família fala, mas qual que é o nosso exemplo? A Sagrada Família de Nazaré. Mas eles foram santos porque Maria, né, é a mãe de Jesus. São José é o castíssimo São José, o pai, né, adotivo de Jesus. Jesus é o próprio Deus, né? Então é impossível de eu me assemelhar à Sagrada Família de Nazaré. Aí, por exemplo, por que Deus colocou esse levante de propagar a devoção das famílias santas? Por isso, Santa Família, essa aqui é a nossa camisa oficial, Santa Família. Porque quando você pega São Luís, né, São Luís e Santa Zélia, você vê assim e fala, poxa, eles tiveram empresa, eles tiveram funcionários, eles viveram no século, ou seja, no mundo, né, na vida secular, eles tiveram filhos, e São Luís teve uma mulher, por exemplo, com TPM em casa, o dia que ela não estava mal. Santa Zélia, né, teve os seus dias difíceis, teve filhos que deram problema, por exemplo, Leônia era uma menina muito problemática, eles tiveram 9 filhos, perderam 4 crianças, inclusive era o sonho de Santa Zélia ter um filho para ser sacerdote. Aí quando você lê o contexto desse pessoal, dessa família, naquele livro, A História de uma Família, um livro de umas 500 páginas, um livro surreal, lindo, assim, é de chorar, quando você vai vendo tudo que uma família passou, você fala assim, que desculpa que eu tenho? Porque, eu sou dono de empresa, minha vida é muito corrida, mas São Luís Martã também era. Sabe qual era a hora que ele acordava para rezar, para dar conta dos trabalhos e tudo? 4 horas da manhã. Então, assim, aí você vai vendo assim, o que falta da gente hoje? Da gente procurar bons referenciais, entendeu? No meu contexto de família, qual que é o meu referencial? São Luís Santa Zélia tem uma família como São Luís Santa Zélia, filhas como Santa Terezinha, por isso que o nome da nossa primeira filha é Maria Teresa, em homenagem a Nossa Senhora e a Santa Terezinha. Então, assim, galera, não tem desculpa pra gente. Se esses caras aqui conseguiram, esses caras sem desculpa falar, mas se esses santos aqui conseguiram, meu irmão, que desculpa que eu tenho. Eu tenho a minha Santa Zélia aqui em casa, o Danilo tem a dele, né? O Henrique tem a dele. Então, assim, a nossa casa, gente, a nossa família é fábrica de santo. Galera, vocês não estão entendendo. A nossa família é a igreja doméstica, né? É um santuário de vocações. É um lugar onde floresce, é onde Deus tem o seu jardim, a sua vinha fecunda. A nossa casa é para gerar santos, é para gerar monges, é para gerar padres e freiras, é para gerar missionários, e daí por diante. Portanto, que Santa Rosa de Lima, ela montou um mosteiro no fundinho de casa, e ali ela, austeridade, jejum, sacrifício, pagava o preço. Que desculpa que a gente tem hoje? Falo para você, que desculpa que você tem hoje para não ser santo? Qual desculpa que você não tem para corresponder? O vocare, porque santidade é vocação, vocare, o chamado que Deus te faz. Então, assim, aqui em casa, eu já quero comprar um sininho, para bater o sininho para Maria Teresa já ir se assimilando ao Carmelo, né? Que seja carmelita. Então, assim, a nossa casa, gente, meu Deus do céu, é um celeiro de vocações, é um celeiro de eleitos do céu. Não temos
Eu sou solteiro, viva a sua santidade como solteiro. Eu tô namorando, então viva a castidade. Paga o preço pelo namoro santo. Paga o preço para casar na santidade. Paga o preço para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde você estiver. Se você estiver morando debaixo da ponte, seja um santo debaixo da ponte. Não tem desculpa. Ai, Deus, fico louco. Não, eu segurei aqui para não cair de novo. Pegando o gancho do que você falou, a gente conversava. Felipe é meu irmão de comunidade. E mais um monte de nomenclatura, né? É meu padrinho, meu afilhado, meu compadre, enfim. E a gente dizia um tempo desse atrás justamente sobre isso aí. Né? A gente escuta aquela... Aqui em casa a gente escutou assim. E você escuta de quem é próximo, você não escuta de quem é longe. Nossa, mas porque a gente teve... eu tenho 4 anos de casado. Eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses e tenho uma filha que amanhã faz 8 meses. Nossa, que lindo. E aí o povo, nossa, mas já? Mas, nossa, nesse mundo que tá hoje, no mundo do jeito que tá, vocês querem ter mais filhos? E aí eu lembro que uma vez a gente conversando em Felipe, a gente falava justamente, falando nessas coisas, assim, a gente dizia exatamente assim, se todos os católicos tiverem esse pensamento, o mundo será muito pior. Porque o problema não é o filho que eu estou colocando neste mundo, mas é o filho que eu vou colocar para mudar este mundo. Porque o povo vai à torta direita. Então eu não devo me preocupar. Se eu tivesse a preocupação, mas o mundo está desse jeito, eu tô sem convicção daquilo que eu posso fazer dentro da minha igreja doméstica. Então, assim, fica isso para você também que está em casa. Fica para você também que vai estar assistindo isso agora. Não tenha medo da sua vocação, não tenha medo dos filhos. Você, mas eu ainda não tenho emprego, eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não tenho um carro. Como o Henrique dizia no começo, cara, filho é uma graça. Gente, e que bênção é você colocar um filho que seja um homem, no meu caso, filhas de Deus para este mundo. Já pensou que loucura? Sua filha na escola e as pessoas vão falar, essa menina é diferente. Essa menina, ela é diferente. E é justamente isso. Se nós não tivermos essa convicção de fazer o diferente do mundo, eu não sei onde nós iremos parar. E assim, para quem nos assiste, não pense que nós aqui somos loucos, irresponsáveis, não, só tenha filho à torta à direita e tudo mais, e é só parir, é só botar menino no mundo. Não, a gente entende, e a igreja também ensina que tem os motivos certos para ser passado, né? Todas os motivos justos, tem todas as questões, tá lá, entendeu? O porquê. Mas se você não está em nenhuma dessas condições, aí é que nós perguntamos, por que não ter? Né? Por que não deixar Deus, né, agir e dar essa graça, né? Dar a chance de colocar ainda mais católicos, ainda mais santos no mundo? Por que não? Né? Então, para você que não tem nenhum impedimento e está aí sendo frouxo, né, que você deixe de ser frouxo e possa encarar. Né? E engraçado que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, serve para as minhas frouxidões também, né? Porque é uma coisa que eu acho maravilhosa, é que todo podcast, você está vivendo essa experiência agora, né, Danilo? Todo podcast é pra gente. Fala conosco, fala primeiro conosco, mexe conosco. É igual quando você está preparando pregação. A lapada primeiro é sua. E aí depois, depois repassa. Eu ia até pedir aí pro... A gente já tá assim, já nos finalmente. Eu ia até falar pro Felipe assim, eu vou ter que comprar esse livro, vou ter que comprar. Ou então a gente pode trocar o livro aí em alguma coisa. De repente a gente pode trocar o livro aí e tal, né? Assim, nada dizendo já, né? Mas vamos fazer assim, ó, você me manda aí, eu te mando aqui, tá bom? E a gente faz um merchan. Gente, ó, acabei de ganhar aqui e tal. Gente, recebidos de hoje, sem pressão. Recebidos de hoje, sem pressão. Cara, vamos lá. Ótimo. Henrique, eu criei um negócio que eu fiz na semana passada com o Padre Wesley. E hoje eu vou querer fazer também com o Felipe. Espero que isso aí pegue com todos os nossos convidados. Eu vou falando algumas palavras e em seguida você pode me responder. Só que ele é sanguíneo.
Então pensa que pode ser qualquer lapada, entendeu? Eu vou te mandar uma palavra, você pode me responder com uma outra palavra ou uma frase curta. E curta é curta, viu, sanguíneo? Tá bom. 3 palavrinhas, 4 palavrinhas. Tá? Jogo rápido. Matrimônio. 2 pessoas imperfeitas caminhando para a direção do perfeito, que se chama Deus. E ambas se santificam. Filhos. Graça de Deus. Pecado. A inimizade e o rompimento com as graças de Deus. Providência. Abandonar-se nos braços daquele que provê. Santidade. A união do querer de Deus com o querer do homem. Comunidade. Vejam como eles se amam. Gostei disso, Henrique. Sério, gostei mesmo. Que as pessoas consigam ver isso dentro do nosso carisma. Eu escutei nosso pai fundador falando agora. Santo de devoção. São Luís Santa Zélia Martã. Renúncia. Renúncia. Nossa, nossa. E é uma palavra. Renúncia. Desfazer tem a palavra que eu quero usar. Fugiu essa palavra que é tão profunda para mim assim, sobre renúncia. Pera aí, vou achar ela agora. Conformidade com a vontade de Deus. E por último, liberdade. Sujeitar-se a Deus. Então é isso. Você saiu bem. E agora não poderia deixar também, né? Acha que acabou, mas calma aí. Quem disse que seria fácil passar por esse crivo aí? Quem disse que ia ser fácil? Uma coisa que tem o Fernando também, que ele apresenta, que infelizmente não pôde apresentar hoje, e no primeiro a gente estava com o Davidson Silva, ele estreou já com o Davidson Silva, né? E aí no primeiro episódio dele, ele já mandou essa pro convidado, né? Que o nome do podcast é Gotas de Fidelidade. Então, qual a gota de fidelidade que você dá para Jesus hoje, Felipe? Gota de fidelidade. A gota de fidelidade, cara. A fidelidade, a santidade do cotidiano. Ser santo no meu cotidiano. Acho que essa é a fidelidade que Deus hoje ele me pede, sabe? Que todos os dias eu seja fiel naquilo que ele me chama na simplicidade, né? Não sendo sanguíneo, mas eu gosto muito daquela frase lá de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo dizia assim: ser santo não é fazer coisas extraordinárias, mas é fazer extraordinariamente coisas ordinárias. Então, no meu ordinário tipo assim, ser santo no meu ordinário, sabe assim, todos os dias, ao acordar, fazer café para minha esposa, todos os dias, assim, são pequenas gotinhas que vai caindo no meu dia, sabe? Nas simples coisas, potencializando isso na pequena via, lógico, de Santa Teresinha, né? Que massa. Amém. Que massa. Felipe, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, obrigado. Assim, eu peço perdão se eu falei demais, talvez não deu para falar tudo que tinha que falar aí. Por mim, a gente ficaria aqui mais 40 minutos. Isso aqui tem assunto para falar mais. Já fica o convite para a parte 2, né? Fechou. Vamos planejar essa parte 2 aí, Danilo. Cara, e eu pensei que agora, cara, vê agora, e quando vem, você sabe que eu já mando na lata. Eu acho que o próximo nós poderíamos fazer de casais, Felipe e sua digníssima esposa, ótimo. Eu e a minha esposa, e você e a sua, Henrique, nós 6 aqui, falando de...
A gente põe os meninos na mesma casa, né? Cara, porque igual assim, agora a minha esposa tá domesticando ali as duas. Então, assim, quando começa um grito ali, eu já seguro aqui pra vocês, não escutarem. E você sabe, Inácio é estilo Catarina, né? Inácio e Catarina são sócios, entendeu? E aí, então eles derrubam a casa em 5 minutos. Como o Felipe tá entrando no time agora, a gente já tá aí, né? Não, então... se eu mostrar para vocês aqui, ó, vê, vamos lá. Porque eu não sei como que eu vejo minha câmera, mas não sei como que eu vejo na mão. Aqui, ó, só coisa já tá começando aqui, ó, vê lá, olha lá. É bola, é berço, já tá chegando, cara. É desse. Não, você pra quando? Pra quando, Tereza? De janeiro. Luiz é pra fevereiro. Rapaz do céu. E Catarina é de janeiro e Manuela é de fevereiro. Meu Deus do céu. Então, Felipe, já fica um pré-convite de nós fazermos essa live aí em 6, antes Fechou. Da chegada de Maria Tereza. Ótimo. Só vocês marcar o dia, me falar e tamo junto. Nós 6 vamos falar aí sobre casamento, sobre jovens se entregando à vocação do matrimônio, filhos feitos na lua de mel. Vamos falar disso daí. Eu tenho um curso. E eu quero falar também, testemunhar, né, sobre essa vida, né? Porque muitas vezes os jovens falam assim, porque vocês são de comunidade, porque é fácil namorar na santidade dentro da comunidade, é fácil você casar na santidade, você já está ali na caminhada. Não, eu quero mostrar para vocês que nós somos homens, e homens, assim, se beliscar a gente sente, e que casar na santidade, na busca, viver o matrimônio santo, né, não é para uma elite, é para todos nós. Deus nos chama a isso. A vida matrimonial é um sim que a gente dá, né, para a vida de santidade. Então nós queremos testemunhar, você aí que está nesse discernimento de namoro, né, tempo de namoro, que é um namoro que foi feito para acabar, e você que está com um namoro aí de X anos que não desenrola esse negócio, né? Então, assim, nessas conversas aí a gente vai trazer um pouquinho sobre isso também, mostrar para você que é possível ter um namoro santo, é possível casar na santidade, é possível agradar a Deus na vida do matrimônio, que casamento não é peso, é uma graça de Deus, assim. Meu pai, se eu soubesse eu tinha casado logo. Tem as honrinhas, tem dia que mulher acorda chata pra burro, tem dia que nós também estamos chato pra burro, tem dia que só Jesus da causa, como se diz, nem o capeta aproxima da gente, não é a gente que possui ele. Então assim, né? Então assim, tem dia que a gente tá virado um giraia e tudo, e confessa, e levanta, e só ergue, como diz São João Paulo II, o santo não é aquele que não peca, mas é aquele que mesmo pecando, confessando, não desiste de levantar e prosseguir. Então, vamos pra cima. Que a gente possa fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, né, para fechar esse momento, né? Já abre. Cadê? Cara, eu quero aqui, ao vivo, aqui, parabenizar o Abílio, que... Abílio, cada podcast eu fico mais apaixonado por você, porque o cara, assim, eu tô acostumado a fazer umas lives, as lives que eu faço, elas não tem nada, entendeu? Olha, ó, as lives que eu faço não tem nada, as lives com a Abílio, e aparece o livro, e aparece, você tá doido isso aqui. E ó, que nem tá usando todos os recursos que tem ainda, viu? Não, eu tenho medo. Se todos os recursos, na hora que eu fizer assim, é 3D. E ele é bom. Parabéns, Abílio. Vamos lá, então. Quem começa? Você, Henrique? Vai na ordem aí, ó. Então vai. Felipe começa, eu, depois você. Beleza, fechou. Vamos lá. Pode ir? Pode. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria, ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. nós. São Tomás de Aquino, Rogai Rogai por nós. por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Show. Galera, então, muito obrigado. Agradecido a Nilo Henrique, foi um prazer, cara. Um dia nós vamos estar juntos, com as graças de Deus, seja num retiro. Não, não vai demorar, não. Se não for num retiro nessa terra, será num retiro perpétuo no céu. Com as graças de Deus. E, ó, galera, se vocês quiserem adquirir o livro, entre em contato conosco. Quero somente anunciar aqui o Instagram do Santa Família, .oficial, tá bom? Segue lá. Lá, então, nós estamos fazendo todo o lançamento. O link está disponível na bio do nosso Instagram, para você já adquirir o seu livro, tá bom? Então, é um livro capa dura. O lançamento Aí, é ó, dia Santa 18. Família. O lançamento é dia Isso. 18, né? A pré-venda começa amanhã. A pré-venda você tem um desconto, frete grátis, inclusive, para todo o Brasil. Então, esse livro é muito legal, muito... Aproveita, pessoal. Então é isso aí. É um livro dela, né, cara? Por isso que ela tá ali do ladinho, ó. Olha lá, a Imaculada ao lado... o livro ao lado da Imaculada, que é um livro totalmente dela, consagrado dela. Felipe, só quando acabar a transmissão, rapidinho, fica só uns minutinhos, só pra gente fazer a nossa falazinha final depois que acabar a transmissão e tirar a selfie do episódio, beleza? Fechou. Então é isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado. Cara, eu sou suspeito de falar, mas que live, hein, Henrique? Obrigado por ter entrado comigo aí, que eu sei que eu ia estar aí carreira solo. Solitário. Carreira solo, mas você é minha dupla, Teoricamente eu voltaria só em novembro, mas aquele negócio, né? Precisou, tamo aí. Acho que eu voltei já. Pessoal, você que nos acompanhou, ficou conosco até agora, muito obrigado. Deus abençoe e até segunda-feira com o nosso convidado surpresa. Uhul! Tchau, pessoal. Fique com Deus.